Bom, gente, voltando aqui, nós tivemos um problema aí com o vídeo, mas não tem problema. O que vocês assistiram é o suficiente, depois o Dirceu José Ricardo vai mandar o... Bom, gente, o link para o YouTube para vocês assistirem lá, tá? E dá para vocês assistirem completo, mas já tá tudo aquilo que vocês já assistiram até agora, tá? Dá para a gente conversar normal. Eu vou só dar uma observação aí no vídeo e explicar algumas coisinhas, né? Tanto o professor... Sibeli, só um minutinho. Você precisa desligar o seu retorno do Facebook. Do Desliga o Facebook. áudio do Facebook. Não, ele tá no meu celular, ó. Eu não tava com ele. Tá. É que tá passando o áudio do seu Facebook e deve estar passando aí. Não, Tem que desligar o som. o Facebook tá fechado, ó. Ele fechou. Tá fechado. Meu Facebook tá fechado, ó. Tá vendo? É que o Disseu tá liberado? Posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Então, só para comentar aí sobre o vídeo um pouquinho, o professor Túlio Viana, ele comenta que a parte científica da coisa, que é aceitada pelas leis humanas, é que só depois de até o terceiro dia, não se tem ainda formado, terceiro dia não, é separado por semanas, né? Então, até a terceira semana, aí é a partir dela que começa a se criar o sistema nervoso. Então, até antes disso, não tem sistema nervoso, nem o cérebro formado ainda. Então, o feto não sente dor nenhuma. Então, para a ciência, até a terceira semana, ele não tem o sistema nervoso ainda. Da terceira para a quarta é que se forma o sistema nervoso. Tá bom? Deu para entender, né? Já deve ter ficado bem claro para vocês. E a fecundação, ela acontece na trompas de falácio, ou então tubo uterino, como é chamado agora, acontece a concepção ali, onde está o óvulo a caminho com o espermatozoide. Aí que começa. E daí ela vai andar até o útero, aonde ela vai já estar dividida em várias células lá dentro desse óvulo, que a gente chama de zigoto, né? Quando ele está já fecundado pelo óvulo e o esperma, e ele vai se dividindo até 16 células e mais o quanto for necessário para ele. E a partir daí que ele é absorvido, né, pela parede do útero, e assim ele começa a formação. Então, até em questão de leis, enquanto ele não tem o sistema nervoso dentro da ciência, eles consideram que ele não tem ainda, não sente dor nenhuma, sem a formação desse sistema nervoso, tá? E para o médico, o Dr. Tomás Love, ele já fala que, na opinião dele, o aborto deveria ser tratado como uma questão de saúde pública. E realmente, porque se não tem amparo, não tem esclarecimento, é difícil que se chegue a um comum acordo, tá? Na Itália já teve muita influência católica, mas eles conseguiram o aborto livre, mas para a gente vai ver isso. Portugal, Espanha, China, países nórdicos teve isso também. E já foi tentado discutir sobre isso, e é muito polêmico, a população se divide muito. Agora nós vamos para o próximo, que é a gente vai falar aí um pouquinho dos tipos de aborto, tá? Os tipos de aborto que nós temos. Vamos lá. Quais são? O aborto espontâneo, que é o quê? O que é o aborto espontâneo? É que algo no processo ali não deu certo e o próprio organismo expeliu esse óvulo. Ele não vingou, como dizem, né, no vocabulário assim, popular. Mas existem vários fatores para acontecer isso. Um problema de saúde, uma má formação. Por exemplo, se esse zigoto ficou preso nos tubos, nas tubas uterinas,
ele não desce, isso corre o risco de vida da mãe. E tanto também ali não conseguiu nem, vamos dizer, formar o feto direito. Ele fica preso, né, nesse tubo e não vai até o útero. Então, isso também pode acontecer com um aborto espontâneo ali, ele não vingar e ser descartado, tá? Outros casos, quando ele fica preso lá, o que acontece? Às vezes precisa ser feito um trabalho para poder tirar, uma cirurgia para retirar aquele óvulozinho que está preso, que não foi para o útero, porque senão a mãe pode vir a morrer. Porque ali é considerado uma massa só apenas. Uma massa celular ali não vingou, ele não deu prosseguimento no seu desenvolvimento, tá? Aí nós temos também, que ocorre involuntariamente também, acidentes. A mulher sofre um acidente de carro, ela escorrega e cai, ou ela é espancada pelo marido, porque isso acontece também. Isso causa um aborto natural, tá? Não é um natural, ele é um aborto que aconteceu algum acidente para ocorrer, mas ele não é uma coisa provocada pela mãe. É algo que não foi provocado por ela, aconteceu, tá? No aborto provocado, a gente considera que a mulher ela resolve abortar, ela resolve tirar esse óvulo fecundado, porque ela não quer esse filho. Então, ou ela toma uma injeção, ou passa por um processo cirúrgico, ou então ela toma a pílula do dia seguinte, que nós vamos falar também, tá? E a gente pode ir para o próximo assunto. Quando ele é permitido por lei? Ali o professor, aí que entra, né? O nosso professor lá, o Túlio Viana, ele auxiliou muito nesse processo de entendimento, porque ele falou bem do Código Penal brasileiro. Então, o aborto ele é considerado em 3 ocasiões. Ele é permitido: o estupro, o risco de vida da gestante, porque isso acontece. Tem muitas gestantes que desenvolvem pressão alta, ou ela já vem já de um caso desse, e corre o risco de vida dela, mas ela também tem a liberdade de opinar e falar que ela prefere o filho. Isso quando acontece esse problema de risco de vida já no final da gravidez. Aí ela escolhe pelo filho a vida do que a dela. E isso é muito discutido também, porque o marido pode dizer que não, que ele prefere a mulher, eles terão outra oportunidade de ter filho, e muitas vezes as mulheres batem o pé e tomam essa decisão e preferem que salve o filho. Então, nós vamos ver muitos casos aí. E também no caso da anencefalia, que são aqueles fetos que formam-se com problemas, onde o cérebro é formado sem a película protetora e sem a caixa craniana. Então, eles são, pelo que o doutor falou, né, o Tomás Globo, elas são 100% ocorre a morte. Então, é também constrangedor fazer uma mulher levar uma gravidez até o final, em que a criança tem uma parte só do cérebro, às vezes uma parte muito pequena, que ele não tem raciocínio nenhum, ele não tem vida, ele não consegue, ele nasce e logo morre. Isso ele provou que 100% dos casos é confirmado que não sobrevive. Por isso que lá quando era 2011, 2012, foi aprovado o aborto, né, através dessas comprovações médicas, por laudos médicos, e aprovação do juiz, né, ou de alguma autoridade ali específica, para que houvesse a aceitação desse aborto. Porque eles praticamente ou nascem mortos ou morrem logo em seguida. E isso traria problemas seríssimos psicológicos para a mulher. Tá? Então, nós podemos seguir aí. Ver se eu tenho mais alguma coisa para falar antes dessa parte que nós vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui específica para falar. Por sinal, o estupro foi o primeiro a ser aceito, tá? Na lei como aprovado para o aborto, só para vocês terem uma ideia. Uma pesquisa aqui que eu esqueci de comentar também, que eu acho super interessante, é que existem também, além dos
anencefálicos, né, os fetos anencefálicos, existe também um caso que se chama merocrania. É um assunto que eu não conhecia. Merocrania, na verdade, ele forma um pouco do cérebro e também tem uma membrana protegendo. Ele não tem a caixa craniana, mas o cérebro nasce com uma membrana protegendo. Isso faz que ele viva um pouquinho mais. Mas por esse médico, o Dr. Tomás, ele disse assim que foram 15 casos no mundo até hoje que aconteceu isso, e eles viveram também pouco tempo. Então, assim, são assuntos bem interessantes. Olha, 15 casos no mundo que aconteceram essa mecroniana. Eu nem conhecia esse nome. E realmente, e hoje a tecnologia avançada com a ultrassom, até mesmo nos anos 60, quando a ultrassom foi lançada, precariamente ainda, porque nós conseguimos ter, hoje, ultrassom 3D. Então, a gente consegue ver muito mais detalhes, os médicos conseguem avaliar muito melhor. Mas na época da Inglaterra e dos Estados Unidos, lá pelo ano 60, que foi criado o ultrassom, eles já podiam diagnosticar alguns casos. Hoje, nós temos aí no Brasil sendo feito 2 milhões de ultrassom. Então, se dá para fazer um preventivo logo no começo, na primeira, segunda, terceira semana, ou um pouquinho mais, para ver como é que está a condição daquele feto. Então, pode-se avaliar e ser pedido e orientado a mãe as consequências. E tem outra coisa, eles não sabem por que esses fetos, eles têm ombros largos, bem maiores do que os bebês normais. Eles não sabem, a ciência ainda não sabe. E isso, na hora do nascer, um parto normal, poderia causar muitos problemas para a mãe, sangramentos, e não teria nem como puxar, seria muito delicado puxar pela cabeça, já que ele não tem a caixa craniana. E uma membrana só fica muito difícil. Então, e ele também não consegue absorver o líquido amniótico. Porque como ele tem essa deficiência cerebral, aquele líquido vai aumentando e vai distendendo o abdômen da mãe, que mesmo depois do parto ele não consegue voltar. Então, olha quantas coisas delicadas podem acontecer numa gravidez, causando grandes riscos mesmo. Nessa parte científica, tá? Dentro desses períodos aí que eles falam. Era só para que vocês vissem. E hoje, com a ultrassom avançada, consegue-se ver 1000 casos diferentes de problema. Consegue-se analisar 1000 casos, só para vocês terem uma ideia. Também podem causar problemas como esses do aborto, mães que têm diabetes, que tomam medicamento de epilepsia, eu não sabia, expostas a substâncias pesadas, metais pesados como chumbo, níquel, mercúrio e cromo. E também a gravidez tardia, depois dos 40 anos, normalmente causa muitos riscos. E a falta de ácido fólico também, pessoas que moram em lugares tão carentes, aí, que não têm acesso nem o preventivo, né, na gravidez, ali, o acompanhamento, elas não recebem ácido fólico, que pode formar essas crianças com problemas. Eles são os causadores também, tá? Agora nós vamos para o quinto slide aí, que é motivos para abortar, né? Não, volta lá, volta naquele lá, o quinto mesmo, José. Obrigada. As razões da saúde, né? Nós já começamos a falar sobre os problemas que podem acontecer com a saúde da mulher, problemas genéticos também, mulheres que sofrem de depressão também é muito perigoso, porque no momento, até pós-depressão, ela pode começar na fecundação e ir até depois da gravidez, essa depressão. Se ela não for bem tratada, não tiver um apoio, um acompanhamento, pode causar vários danos para a mulher. A idade depois dos 40, que eu comentei, né? Sobre o estupro, que nós já comentamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do estupro aqui que eu tinha visto. Não, nós já comentamos sobre ele. Eles comentam também, que falam assim, que por que eles aprovaram por causa do estupro? Porque às vezes é tão traumático, às vezes até criança, gente, de 10, 12, 11, 12 anos, sofre uma agressão dessa, às vezes até dentro do lar ou fora, vindo da escola, causa um mal tão grande para a pessoa, ela fica tão afetada com aquilo,
que essa gravidez pode causar até suicídio. E acontece. Gravidez que foram seguidas em frente, a mulher chegou a cometer suicídio, tamanho trauma que ela teve com tudo isso. E as razões econômicas também seríssimas, né? Porque a maioria da nossa população é carente e ela às vezes não tem condições. Isso envolve pai que expulsa filho de casa, mãe, o namorado que não quer ter filho, ele abandona. Muitas vezes, é duro ter que falar isso, mas é a verdade. Os homens, infelizmente, meninos, me perdoem, não estou generalizando, mas muitos deles falam que não gostam de bala com papel, com plástico, com nada. E aí a menina, por estar emotivamente envolvida, às vezes despreparada de um conhecimento, de uma educação esclarecedora, tanto entre a família ali com pai e mãe, quanto com vós, quando é criada por vós ou por tios, ou da escola. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar numa escola municipal, na época que eu estudei, da minha professora de ciência ser sensacional, e ela mostrar para nós, antigamente não se tinha vídeos, né? Ela mostrar lá, levar um esqueleto, levar imagens grandes e colar na lousa, e explicar os órgãos femininos, masculinos, explicar como acontecia essa concepção, explicar todo o período da gravidez e dizer das consequências quando a gente não tem um entendimento. E ela falou mesmo abertamente que quando você for fazer isso, você mulher, faça com cuidados, porque a camisinha, ela protege muito mais contra doenças venéreas do que propriamente de não ter o filho. Mas que, se é isso o único recurso, que seja por ele. A questão da consciência da pílula, que muitas religiões não permitem, fazem a tabelinha, e quando a mulher é desregulada, Jesus, ela vai ter um filho atrás do outro, e dentro da religião ela tem que abraçar todas aquelas crianças, e passa por dificuldades. Nós vemos lá no Nordeste pais vendendo filhos para se alimentar. Vai julgar um caso desse? Quem somos nós? A gente não sabe o que essas pessoas passam por essas questões tão graves. Muitas meninas são abandonadas de casa, elas não têm para onde ir, procura o namorado, ele se esquiva, cai fora, ou maridos que abandonam a mulher antes do filho, e ela tem que trabalhar e cuidar das crianças, a dificuldade de onde deixar essas crianças, com quem deixar, e ela levar filho no trabalho, ela não consegue o trabalho. Então, tem questões morais e que nós, às vezes, esquecemos de ver e partimos para o julgamento. Então, eu quero que vocês tenham a cabeça bem aberta para ver todas as questões. A minha opinião eu vou dar só no final. Qual é a minha opinião? Mas eu posso dizer desse professor da área jurídica e desse doutor, o doutor Thomas, eles são contra o aborto, mas eles são a favor de uma orientação e ser tratado como uma doença. Ele até falou aqui como uma questão de saúde pública, porque o governo tem que dar esse apoio, porque às vezes a família não tem essa condição. Se a escola não pode dar, que existissem células dentro de SUS ou de hospitais que pudessem estar abertos sem julgamento e a pessoa pudesse ir lá e se orientar. Ou até mesmo quando a mãe leva a filha no ginecologista, ele ter essa oportunidade de falar. Muitos médicos ginecologistas fazem isso, mas nem todos. Tá bom? Agora a gente pode ir para outro. O que o aborto pode causar? Sérios danos, sérios, profundos. Uma perfuração no útero, porque muitos lugares que essas pessoas procuram para fazer o aborto são lugares clandestinos, porque o aborto ainda é considerado um crime no Brasil, a não ser aquelas 3 questões que eu falei, e que tem mais 3 que estão sendo estudadas, tanto que o Disseu até comentou comigo que não foi aprovado o aborto para a mulher que tem o vírus Zika vírus, né? Não foi aprovado, porque ele traz consequências para a criança. Problemas sérios de defeitos físicos, defeitos mentais, mas esse não foi aprovado. E não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil, até porque dos fetos ancefálicos, eles já tiveram problema, levou-se muito tempo, muitas discussões,
discussões e teve que ter laudos médicos explicando, orientando os juízes para a decisão, para eles tomarem essa decisão. Então, todo o processo, que quando se apresenta uma questão, mesmo pelos médicos, é preciso muita discussão para avaliar se isso não está transpondo as leis também divinas e jurídicas. Porque, querendo ou não, o nosso mundo ele é feito dessas duas vertentes, jurídica e espiritual, religiosa, porque tem muitos religiosos influentes e eles têm o seu motivo, a sua razão de contestar isso tudo, tá bom? Hemorragias no útero, isso também é muito grave, porque numa questão, né, da mulher ter uma perda de sangue com esse aborto feito erradamente, eles liberam ela e ela vai sangrando para casa e vai sangrando até que morre. Isso quando não é levada a um hospital para ser socorrida. E aí eu vou contar o que acontece quando é levado para o hospital. O que acontece com essas meninas, calma aí. A morte da mulher acontece justamente nessa questão de no que eles estão fazendo a curetagem nesses açougueiros, né, que eu chamo de açougueiros, nessas clínicas clandestinas, pode haver a causa da morte ali na hora, afetar algum órgão, alguma veia muito importante e ela morrer ali na mesa mesmo, no centro cirúrgico, né, se tem esse centro cirúrgico. E já vi muitos casos sendo comentados que pais levaram filhos nesses lugares para fazer, as filhas, né, fazer esse tipo de aborto. Pais que têm uma condição financeira melhor e classe média, eles levam as filhas para outros países onde é liberado esse tipo de coisa, e lá se é feito o aborto com facilidade, na mão de um médico, num hospital comum, com muito mais segurança. Já aqueles que são menos desfavorecidos, eles apelam para esses lugares que não são, nem tem higiene às vezes, é um lugar horroroso, e acaba havendo o falecimento, o óbito dessa menina, às vezes, não é nenhuma mulher, a menina de 12, de 13, 14, 15 anos, tá? Porque a idade vai desde os 10, desde que ela tem a menstruação, porque ela começa a produzir os seus óvulos, eles são eliminados quando não são fecundados, ela pode engravidar em qualquer idade. É triste, é muito triste, sim. Bem triste. Pode ir no Vamos para o próximo. Próximo slide aí. Eu só lembrei uma coisa aqui agora, desculpa, José Ricardo, mas na outra lá, teve um médico que praticava esse tipo, ele tinha uma clínica até legalizada lá nos Estados Unidos, ele praticava esses tipos de aborto, né? Num ambiente todo preparado, com médicos, tudo. E aí ele comenta que ele fez, ele e vários outros médicos fizeram, e ele começou a perceber o quanto esses médicos começaram a ficar perturbados, até sonharem com os fetos, né, verem imagem, coisas assim, virem a imagem da mulher ou da menina que foi abortar, que passou pelo aborto na mão deles, e perturbá-los. Então, ele fechou a clínica um bom tempo depois, porque ele estava se sentindo com muito karma para ser resgatado. E deve ser mesmo, gente. Ele até relatou de uma mulher chamada Marcela, 27 anos, e a mulher disse que ela se arrependeu. O pior do que lidar com a dor física era encarar o sentimento da culpa que ela tinha. As semanas seguintes foram dificílimas para ela e sonhava as noites com bebês e às vezes acordava com a sensação de que uma criança estava ao seu lado. Isso é o que acontece de relatos, né, de quem trabalhou com isso. Agora a gente pode entrar em estatística aí. Eu vou falar para vocês. Na estatística, eu encontrei um material de uma enfermeira chamada ela é professora, tá? Viviane Delcida Silva. Ela fez uma pesquisa e ela montou perfeitamente, informando, né, sobre qual é o período do neonatal que deve ser feito nas primeiras semanas, de 0 a 28 dias,
incompletos após o nascimento, o que acontecia, né, com essas crianças quando não fazia esse acompanhamento, aí ia ver bem lá na frente. Crianças mortas dentro deste período. Ela fez toda uma pesquisa calculando, e nós vamos ver nessa estatística os cálculos feitos, não só por ela, mas pelos médicos, principalmente o doutor Thomas, né? Ele conseguiu passar toda essa informação em estatísticas por causa do SUS. O SUS contribuiu nisso. Aqueles que iam lá, que eram de baixa renda, fazer a curetagem. O que é a curetagem? É raspar o útero e retirar todo o resíduo que sobrou daquela gravidez, daquela gestação ali do começo, né? Para que não ficasse nenhum material, para que ele não inflamasse e causasse alguma doença ou vir ao óbito a mulher. E é extremamente doloroso isso. E aí, o que eles comentam? Que várias mães, ou jovens, ou mulheres já adultas, que cometeram esse tipo de escolha como o aborto, e tiveram que, aquelas que tinham convênio, que foram para hospitais pagos, elas iam para fazer essa curetagem. E aí, a gente vê a parte humana daqueles trabalhadores. E assim, muitos médicos condenam isso, mas muitos fazem. Eles acorrentavam as mulheres à cama, ao leito, ou eles faziam a curetagem sem anestesia. Isso era como se fosse um castigo para essas mulheres. Olha só onde vai. Elas não sabem se foi os pais que levaram, eles não sabem nada, mas eles tomaram a atitude deles. E quando ia para o SUS, também não era diferente. O doutor Thomas até comentou que teve mesmo um caso de uma menina jovem, 13, 14 anos, que eles acorrentaram ao leito e fizeram a curetagem nela e sem anestesia. Imagina. Quanto essa menina gritou e quanto ela se sentiu humilhada por estar presa ali a um leito, no hospital ali, e eles não sabiam a história dela. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Por que ela estava ali? Com um aborto que foi começado e não foi bem feito. Então, é casos assim que deixa arrepiado os cabelos. E nós, como espíritas, sabemos que a gente não pode julgar e nem condenar ninguém. Né? Até porque a nossa humanidade não é toda espírita, não tem todo o conhecimento. E nem todos os espíritas sabem e têm essa consciência que as outras religiões, elas podem falar que é proibido o aborto, mas muitas não explicam por quê. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aí tá a estatística, ele fala... Aí, o Brasil tem abortos na casa de 1 milhão por ano. Você sabe o que é 1 milhão por ano, gente? É muita coisa. É muita coisa. É de doer o coração. Aí calculou-se dentro desse 1 milhão que 50 milhões de abortos entre legais e clandestinos sejam praticados em todo o mundo, não só aqui no Brasil. 10 mil mulheres morrem a cada ano no Brasil devido ao aborto ilegal. 300 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes de aborto clandestino a cada ano no Brasil. São números grandes, muito grandes, bem expressivos, números que nos assustam. Eu não imaginava que era tudo isso, não. Mas, vamos lá. Aí eu comentei já do que eles fizeram. Também tem o caso, quando a gente não pode esquecer, quando a mulher sofre inseminação artificial sem o seu consentimento. Isso acontece. Nós vimos aqui há pouco tempo um médico maluco, né, que adormecia a mulher, que ia fazer uma inseminação artificial, mas elas sofriam um estupro, né? E aí ela estava grávida de outra forma. Às vezes, se ela tinha produção de óvulos, às vezes era o pai que não tinha a quantidade de sêmen para poder fazer essa inseminação, fazer ela naturalmente. Então, precisava da inseminação artificial. Quando o feto... tá. Também quando o feto anencefálico, ele chega a um ponto que ele não pode ser mais aprovado pelo STF, porque ele se torna inviável, já está com a gravidez muito adiantada. Então, eles não
permite que aconteça o aborto também. Isso tem um número muito grande, tá? Por escolha das gestantes, mas com a confirmação do médico, a mulher não tem condições mentais de arcar com a gravidez, eles até podem fazer, mas se ela estiver muito adiantada, eles vão ter sérios problemas aí de escolha disso. Podemos prosseguir. Pode passar essa daí. Agora eu consegui essa imagem, também na pesquisa que eu fiz, sobre o aborto no mundo. Depois vai ter um slide explicando, mas eu vou falar ele aqui. A gente vai ver as coresinhas, essas cores azuis aí que vocês estão vendo, clarinha, ela é a livre, tá? Onde o aborto já é aprovado, tá bom? Aí nós vamos ter as outras cores aí, que o aborto é aprovado segundo as condições. Por exemplo, o amarelinho do Brasil, ele só é aceito pelos aqueles 3 casos que eu tinha falado. É por ele, mais nada, tá? Então, vamos saber só a imagem e saber que essas cores que aparecem fora o azul mais claro, aí, o azul royal, que está aí nos países da Europa, Estados Unidos e Áustria, uma parte da Austrália, e uma parte ali da América do Sul e da África, que o azul ele aceita um aborto, é livre o aborto, tá? Pode prosseguir, pular o segundo slide que vem em seguida, porque eles vão poder ler isso depois, porque a gente vai disponibilizar a aula, tá? O azulzinho legal, aí o verdinho outro legal, segunda coisa, a gente não vai ficar falando isso, porque a gente vai perder tempo. A gente já está com pouco tempo aí, já era quase para eu estar terminando. Eu vou tentar acelerar aqui no que eu conseguir. Aí nós temos na visão espírita. Eu não vou ficar lendo isso daqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas o José Ricardo, acho que ele passou para vocês lerem as questões. Tanto 330, 334, 335 falam sobre a reencarnação, como é vista para os espíritas, né? Principalmente quando Allan Kardec foi conversar com os espíritos superiores para escrever essas questões, a gente tem que lembrar que ele fez isso numa época lá atrás. Era uma época lá atrás, não era com a realidade da ciência que nós vamos ter, que nós temos hoje em dia. Então, as perguntas específicas eram dentro daquela realidade, tá bom? Então, ele fala ali da reencarnação, por que é importante se os espíritos sentem ela. Eles pressentem, tá? Todos nós pressentimos, sabemos que temos que nascer e que vamos morrer um dia. Também fala da reencarnação, se ela é necessária, é uma necessidade da vida espírita. Lógico que gente, é através da reencarnação que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente aprimora, que vai colocando em prática o que nós estudamos. Aí tem a outra, se há uma predestinação na união da alma com tal corpo. Não, o corpo é escolhido isso tudo antes, tá? Deus escolhe tudo antes, é escolhido os pais, e assim ele vai vir a esse corpo. Se ele precisar viver só até o nascimento e morrer, é uma questão dele, é o espírito que tinha que passar por esse processo e dos pais também de compreender. Então tem todos esses casos. No outro também cabe ao espírito a escolha do corpo, que encarne, né? Isso daí é também escolhido antes. É tudo conversado. Tá? Não é nada feito na hora. Ela vai ser menina. Não, ele vai ser menino. Esse corpo não, vamos pegar outro. Não é assim. Não vai pegar um espírito aleatório e pôr na barriga de outra mulher porque ela ficou grávida. Não. Pode mudar. O início da vida humana é o que nós vamos agora conversar realmente. Pode passar. Esse daí, essa gravura que eu coloquei, é aquela explicação para vocês entenderem que quando elas ficam aqui, o óvulo fica aqui na tuba uterina, o zigoto ali, mas ele não prossegue, ele não vai até o ovário. Então, muitas das vezes, essa gravidez, ela tem que ser interrompida por causa disso, porque ele fica preso ali com a vez da mulher morrendo, tá? Vira óvulo. Pode mudar também. Aí também, questão 344, 346, 357, 358, fala tudo sobre o aborto. Mortes prematuras, o que acontece. Eu vou deixar que vocês leiam o Livro dos Espíritos para quem não leu, porque aí explica o conhecimento e entendimento que Kardec teve com as perguntas feitas para os espíritos superiores e com suas respostas. Tá? A gente sabe que sempre há crime em qualquer decisão
que transgrida as leis de Deus. É a única coisa que eu quero que vocês saibam. Que qualquer atitude contra uma alma que foi escolhida para vir até você, o seu marido e você, ela vem com um propósito, ou de aprender, ou de ensinar. Muitos espíritos superiores a nós, muitos desses filhos que vêm encarnar, eles têm um entendimento muito melhor ao nosso, e eles estão preparados para nos ajudar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Pode passar. Aí também, a 59, né, que fala sobre o nascimento, né, no caso do nascimento da criança, se colocasse em risco da mãe, o que eles falam, né? Se há um crime nisso daí. Ele fala, olha como é que eles são sábios, é preferível que sacrifique a vida que ainda não nasceu do que deixar a mãe morrer, né? Isso é essa indicação de não é considerado um aborto, mas com o avanço da medicina, isso vai acontecer, porque como é que você vai manter uma gravidez e deixar aquele outro ser desencarnar, a não ser que seja a opinião dela, a opção dela, eu quero que salve a vida do meu filho, a mim não. Se for uma escolha dela, a gente tem que respeitar. Mas para o espiritismo, eles mesmos falam que é preferível sacrificar uma vida pela outra. E se essa mãe vai ter condições de ter outros filhos, esse espírito vai voltar na próxima gravidez dela. É lindo, gente. Nenhum espírito fica abandonado. Se ele tem esse entendimento, ele tem esse preparo, ele é cuidado pela espiritualidade, sabem do risco que aconteceu, e eles pegam esse espírito e mantêm ele apoiado, amparado, para que ele venha numa próxima gravidez junto a essa família, se ele tem esse propósito. Isso no livro Retornei comenta. Ele comenta que uma das gravidezes que a mãe dele teve, houve o aborto e ele voltou numa outra oportunidade. Tá? E o 880 fala do direito natural que nós todos temos para nascer. Pode continuar. Deixa eu tentar. Aborto, sobre o estupro. Nós não vamos falar mais dele porque já foi falado. Pode pular esse slide. Pode pular esse também, tá? Que é sobre o aborto. Esse daí é só para vocês terem uma ideia da criança com anencéfala, né? Que ela tem aí o cérebro para fora. Ela nasceu, eles tiveram que entubá-la e tentaram deixá-la viva o mais tempo possível, mas ela desencarnou sem manifestar nenhum sentido, nada. Tá? Pode mudar. Esse daí eu acho até assim, era o termo que Allan Kardec tinha na época, que eram os cretinos e os idiotas. Eu fiz questão de colocar em parênteses que é deficiência mentais ou crianças especiais. Isso acontece muitas vezes para o espírito que está reencarnando e também para os pais. Cada caso é um caso, a gente não pode julgar, tá? Então, pode pular isso daí. Pode ir para o outro. O aborto econômico, pode pular. Nós falamos sobre isso nos casos das mulheres que têm dinheiro e das mulheres que não têm, mas tem um muito pior que isso. Há pessoas que ficam tão materializadas que elas se preocupam muito mais com a beleza. Tem mulher que não quer ficar grávida por causa para não estragar o corpo. Elas estão focadas só no trabalho, elas não querem ter um filho. E a gente sabe que temos que respeitar cada uma a sua escolha. Ela vai ter que conversar com Deus depois, tá? Fala até no livro dos Espíritos também sobre isso, né? A Terra produzirá o suficiente para alimentar. Porque muita gente tem medo de ter muito filho, porque o mundo vai ficar sem comida, assim. Gente, quando eu ouvi e li todas essas coisas, eu vi que Deus sabe muito bem o que faz. Ele sabe o tempo que se tem para alimentar toda essa população. E quando ela está ultrapassando o limite, a natureza faz a natureza em si, até com os animais, faz essa seleção, acontecem desastres naturais que não é Deus que faz, a Terra tem esse processo de tempo em tempo, de ter tufões, ter vários acontecimentos, terremotos, e tudo esse tipo de coisa que a natureza faz para fazer uma seleção. Acaba fazendo uma seleção natural e isso vai se manter no equilíbrio da população. Pode mudar. Aí é do DIU, eles se comentam muito sobre essa questão do DIU, se há aborto ou não.
Até as instruções que tem ali eu não vou ler, mas vocês vão receber esse material depois, mas o que muitos falam é que ele pode ser abortivo, porque pode passar um esperma por esse finalzinho onde está o DIU, e essa gravidez acontecer colada na lateral do útero. Pode acontecer, e na hora de tirar o DIU, acaba retirando aquele feto e causando aborto. Mas é muito discutível isso. Você tem que perguntar para o seu médico ginecologista e ele vai explicar, porque esses DIUs já têm, assim, muito avançados dele, que podem realmente impedir que haja fecundação do esperma com o óvulo que está descendo pela trompa. Então, isso é discutível, tá? Pode pular os dois, por favor, José Ricardo. Esse daí está a explicação, pode pular. A pílula do dia seguinte. No livro que eu falei para vocês lá da reencarnação, a lei da reencarnação do caso da série, ela explica sobre isso, tá? A pílula do dia seguinte, ela é bem questionável, porque o tempo que se tem dessa gravidez, a fecundação, ela leva de 7 a 12 horas para se concretizar. Então, ela teria um tempo para tomar isso, nem sempre acontece na hora, porque aí ela conversa com o rapaz, porque já consta no exame médico, atrasou a menstruação, e aí ela não tomou essa pílula e quer tomar. Ela vai causar aborto do mesmo jeito. Bom, pode passar. Essa daí eles também vão ler, pode pular, não vou falar dela, porque na Gênesis contando tudo, como se faz, como acontece a gravidez. E antes de eu falar da minha parte, para encerrar, eu sei que eu já estourei o horário, me perdoe, Disseu, mas aquele tempinho a gente perdeu, é falar sobre os embriões, sobre as gravidez, né? A gente falou um pouquinho dela. Sibeli. Oi, deixa eu só, vamos fazer o seguinte, pode ir com calma, tá bom? A gente passa 10 minutinhos, tá? Se alguém precisar desconectar, hoje a gente não tem obrigação de ir para casa, que todo mundo já está em casa. Então, a gente vai até 9h40 hoje, pessoal, em decorrência daquele problema técnico que a gente teve, tá bom? 10h40, então, a gente interrompe e aí faz o encerramento, pode ser? Se alguém precisar sair antes, tiver algum compromisso, fique à vontade também, tá bom? Obrigada. Então, eu vou só falar dos embriões. Na época que Kardec fez aquelas perguntas, dentro da ciência naquela época, eles não cogitavam isso, que isso iria acontecer mais para frente, né? A espiritualidade de luz, com certeza, sabia, mas eles não poderiam responder esse tipo de coisa para Kardec, porque ele não tinha essa visão ainda. Mas imagine um embrião que é feito, embriões congelados, né, que são as gravidezes em tubos, né, feitos em tubos. Quantos embriões congelados estão pelo mundo? Só no Brasil, eu vi aqui comentando um número, gostaria muito de falar para vocês essa quantidade. São mais de 15 mil, gente. Aqui no Brasil, mais de 15 mil. 15 mil congelados, fora o mundo. Então, como é que acontece essa gravidez? Se eles falam que a concepção acontece logo que até antes, né? Porque a espiritualidade escolhe aquele espírito que vai nascer com aqueles pais, eles já têm uma ligação entre eles, e aí no ato sexual, quando há ali o zigoto, aquele espírito já é conectado ali. Ele só vai dar propriamente a fecundação completa quando ele nasce, mas ali ele já está ligado às sensações de todo aquele processo do desenvolvimento do zigoto. Então, como é que funciona esse embrião congelado? Eu já tenho ali um espírito congelado junto? Ele está ali, nos 15 mil congelados, estão lá espíritos esperando? Muitos daqueles embriões são descartados. Nem todos são usados. Então, é para a gente parar para pensar que em casos desses, a espiritualidade vai fazer a conexão mesmo quando isso for feito todo parâmetros ali, em que eles vão colocar na mãe. Porque aqui ele pode não vingar, ele, às vezes coloca de 3 a 4, aí vem os gêmeos, os quadrigêmeos, os trigêmeos. Então, assim, quando eles colocam realmente
aquele zigoto ali já fecundado, né? Aquele processo ali, que colocam na mãe quando ele chega no processo já da parede do útero, que é o que vai acontecer, ele aí sim pode ter uma ligação do espírito, apesar dele já estar, quando os pais pensam em ter o filho e usar aquele embrião congelado, ou até o homem que congela o esperma por questões de doenças, para que ele tenha mais lá na frente, ele só vai acontecer quando os pais decidirem que o filho, aquele espírito vai ser designado, já vai se aproximar dos pais, conhecer os pais, e vai passar pelo processo de redução do seu perispírito e acoplado ali, ligado por um cordão de prata, né, aquele óvulozinho ali, já no processo de um embrião desenvolvido. E aí sim, quando ele nasce, é que ele já acopla totalmente as suas conexões dos vários corpos. Então, é nesse processo. Então, a gente não pode também achar que nesses 15 mil tem um espírito ali conectado a ele, tá? E aí eu vou para a minha opinião, né? Para a gente ter tempo para a gente comentar. Eu escrevi aí uma observação, né? Eu espero que todos nós possamos renascer com maturidade, com respeito e com educação pela dor do próximo, usando nossas mãos e pensamentos e palavras para acolher essas almas sofridas, que ontem também fomos e poderemos ser amanhã, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Eu agradeço a todos por me permitir aprender mais, porque essa aula me ajudou a aprender mais e fazer a minha observação mesmo. A gente vive num país machista ainda. Porque o próprio médico disse que na questão do aborto, nas questões de doenças, se os homens engravidassem, eles já teriam decidido logo o que era aceito e o que não era. Aí eu acho injusto, né? Porque aí a mulher ia olhar para o homem, que ele que engravida, ele que se lasque, né? Conhece? Mas é óbvio que ainda existe muito machismo, infelizmente, no nosso país. É a falta de política educacional, sexual e planejamento familiar, tanto dos pais da escola como a Secretaria de Educação, a do governo, e não tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Eu concordei com o médico, eu acho que é isso mesmo. É um problema de questão de saúde pública. E iremos continuar assistindo esse descaso com meninas e mulheres. Infelizmente, vai levar um tempo para isso se estabelecer e a gente ter um entendimento. E muitas vezes não tem o apoio do pai, do homem que ela namorou, o marido dela, da família. Tem o desprezo, e isso é uma forma de desamparo que desestabiliza ela quando na gravidez, ela tem que estar plena ali para cuidar daquele ser. E também a gente não pode ver como a única solução o aborto, como também, vamos parar para pensar, um suicídio também não é um aborto de uma vida. Agressão a uma criança, uma violência contra ela sexual, uma criança de 3, 4, não é um aborto. Um homem ou uma mulher que pega uma arma e mata o outro ser, comete um homicídio, também é um aborto. Nós estamos transgredindo as leis de Deus. Nós estamos afetando alguém de alguma forma. Ou um cara que bebe, sai aí igual um louco e mata uma família inteira. Então, tem pessoas maledicentes que destroem vidas com as suas fofocas. Isso também é um ato criminoso diante das leis de Deus. Então, a gente não pode questionar que só o aborto mas todas as atitudes que transgridem as leis divinas, elas são consideradas um crime. Obrigada, gente. Quem quiser fazer a pergunta aí. Sibeli. Oi. Sibeli, vamos lá. Eu vou tentar traduzir um pouco das questões que foram levantadas aqui nos comentários, tá? Por exemplo, fala um pouquinho para a gente. Uma mulher que a gente vai falar um pouco de aborto provocado, porque o espontâneo é uma outra questão, é um outro ponto a ser analisado, tá? Uma mulher que de repente provoca o aborto numa encarnação. E as razões, elas podem ser variadas, né? Ela pode ter problemas para engravidar numa outra encarnação? Sim, podem ter esse problema, podem querer um filho e o marido não poder ter, porque sempre é de comum acordo, nem sempre a escolha do aborto é só da mulher. Se o marido está envolvido ou o companheiro, às vezes ele não é estéril e não consegue engravidar, e ela acaba não tentando outros meios, mas ela pode ter até câncer no útero e ser retirada do útero para não poder ter o filho.
mas nem sempre são questões abordadas assim igualmente. Cada caso é um caso, é estudado pela espiritualidade, mas vamos dizer assim que pode ser considerado dessa forma. Sim. Um outro ponto também. É claro que, no meu entendimento, e acredito que da maioria, hoje nós não podemos, os homens principalmente, alegar a ignorância, né? A responsabilidade de uma mulher que, de repente, cometeu um aborto, ela é estendida ao pai daquela criança também, né? Principalmente quando ele não apoiou, quando ele não deu o apoio necessário para que aquela gravidez, ela fosse adiante, né? Eu li algumas literaturas, eu não sei se esse é o teu entendimento também. Pode acontecer casos do espírito que iria nascer, ele se revoltar contra a mãe ou contra os pais, né? Em forma até de obsessão. Você quer comentar um pouquinho a respeito disso Sim, também? isso pode acontecer. No Retornei, pelo Espírito Antero, ele comenta isso. Ele comenta que ele comenta de várias vidas. Ele conta das vidas, 2 vidas antes, né? Ele vir com essa família, em que ele participou de guerras, tanto de Napoleão, uma guerra antes também de Napoleão, e ele decepou muitas cabeças, ele cometeu muitos crimes. Então isso estava nele, estava impregnado nele. E aí quando ele veio para essa família, ele nasceu, mas essa família continuou a não dando suporte de mudança, nem para ele e nem para eles mesmos, como pais. E aí ele faliu novamente. Aí eles tiveram uma outra oportunidade. Olha, eles estavam vindo a várias encarnações, a mesma mãe, o mesmo pai e o mesmo filho. Olha que coisa. Entendeu? E aí o que acontece? Na outra vida, o Antero, ele realmente queria nascer. E estava tudo programado, eles conversaram certinho, que um ia ajudar o outro, que ia dar tudo certo. Mas na hora de encarnar, o pai e a mãe, devido à vida que eles se encontraram, conquistaram, eles não quiseram ter o filho. Eles abortaram. E olha que coisa, quando ela estava indo para o aborto, para essas casas, que naquela época não tinha nenhum hospital que faria isso. Eles iam mesmo para um lugar clandestino. Ele foi para um lugar e ele descreve como ele sentiu. Ele viu que a mãe queria tirar, ele sentia a revolta, ele tentou tocar nos sensores morais dela, de dentro da barriga, para tocar o coração dela, para persuadir ela a não fazer isso. E aí ele foi tentando de todas as formas, mas aí ela estava convicta e o marido também, e aí aconteceu o aborto. Ele foi adormecido por um período, mas ele ficou muito revoltado. Ele chegou a ficar próximo dos pais, mas a espiritualidade de luz o acolheu. E quando eles desencarnaram os pais, ele ficou acolhido. Quando desencarnaram os pais, ele já estava o espírito já entendendo por que tudo tinha acontecido. Porque foi explicado para ele também que não só os pais tiraram a vida dele, mas porque ele tinha cometido alguns problemas em outras vidas. Ele cometeu muitos crimes com outras pessoas em outras vidas, que ele precisava passar por um processo para que ele pudesse compreender que ele tirou vidas também. Ele não era uma vítima. Entendi. Entendeu? E aí, numa outra encarnação que ele veio, a família já aceitava, já estava compreendendo, e aí ele se aproximou dela, tocou no rosto dela, e ela sentiu o toque dele e falou para o marido, eu acho que eu estou grávida. E aí eles tiveram uma vida ali mais completa. A gente pode ir até no caso, sabe do quê? Ícaro redivivo. Né? Santo Dumont, ele cometeu suicídio, quando ele viu tudo o que aconteceu com a criação dele. Olha, eu contando spoilers do livro. E ele, com um arrependimento grande, ele se tornou um ovoide, e para tirar ele desse estágio levou-se muito tempo, até que foi dada uma oportunidade para ele vingar, e ele durou até 10 anos, né? Ele já sabia ali no íntimo que ele não poderia viver mais que isso. E no espírito anterior também teve isso. Ele viveu até 6 anos também numa gravidez dele, dos pais. Né? Então, isso pode acontecer. De filhos que não aceitam, fica revoltado e fica obsediando os pais. Os pais, não é só a mãe, hein? Pai também. Porque se ele viu a presença e o consentimento do pai, ele vai agredir os dois. Sibeli, uma mãe que comete um aborto, é comum ela se sentir culpada depois? Sim. Principalmente se foi provocado, e isso trazer algum tipo de trauma para ela, algum tipo de vazio, algum tipo de sentimento de depressão? Com certeza.
vários relatos comentam que elas ficam desajustadas, elas ficam um bom tempo se culpando, aí elas têm que fazer tratamento até elas se perdoarem para que elas possam ter filhos depois. E eu já vi casos que cometeram isso, não eram espíritas, quando elas contaram, na verdade você tem que acolher, porque ela não tinha esse entendimento, ela não sabia desse entendimento, e aí você acolhe, ela compreende e ela faz um trabalho de um auto-perdão. Ela se perdoa para que ela possa ter uma nova existência. E às vezes, essa nova existência que está vindo é aquele que ela botou lá atrás. Perfeito. Eu vou lembrar de um ponto também para a gente fechar. Eu acho que é bem significativo do livro Nosso Lar, né? Quando aquela senhora, ela tenta adentrar. Quem assistiu o filme, gente, não vai ver que esse episódio não foi contemplado no filme. Mas tem uma senhora que ela quer entrar no nosso lar de qualquer jeito, forçar a barra para entrar, e aí as pessoas que estão com o André Luiz não permitem que ela entre, e o André Luiz acha um absurdo. E aí eles dizem assim, falou, olha, você está vendo os pontos escuros, né, no perispírito dela? Isso aí são crianças que ela abortou. Qual que é a responsabilidade de quem comete um aborto? Eu não digo no papel de um médico, que às vezes tem ali uma lei judicial para que ele cometa aquele aborto. Mas eu lembro de ter visto há pouco tempo que um relato de um médico que se sentia muito mal de ter que fazer isso. E qual é a responsabilidade de quem faz isso por dinheiro, de quem faz isso pelas razões mais baixas possíveis? Eu comecei até aqui na aula, desculpa te cortar, sobre esse médico que ele montou uma clínica nos Estados Unidos para fazer esses abortos legalmente, né? E ele comenta que os médicos que trabalhavam com ele começaram a ter pesadelos, começaram a sofrer ataques mentais, e ele mesmo se sentia muito culpado. E olha, da mesma forma que o espírito ele vai em direção à mãe com raiva pelo que ela fez, quando os pais que levam ela, esses espíritos vão para os pais dessa mãe, não para ela, porque eles viram que a mãe não queria. E a mesma coisa quando acontece esse aborto clandestinamente, ou feito por médicos, que não estejam dentro das leis, porque cada caso é avaliado pela espiritualidade. Eles não são frívolos, não são mesquinhos, eles veem realmente qual foi a motivação daquele aborto, o que ocasionou aquele aborto. Então, eles avaliam se está dentro das leis humanas, em que a mulher corre todo aquele risco, a espiritualidade luz não vai permitir que nada aconteça, porque eles estão cumprindo leis. É avaliado isso. Agora, quando se faz deliberadamente, ou porque não quer deformar o corpo, ou porque não quer ter filho, coisas desse tipo, nesses locais, tanto as aborteiras, como as bruxas aborteiras, como era chamada antigamente, como as aborteiras ou os médicos clandestinos que abortam, que eu não considero nem médicos, né, porque eles teriam que ter uma ética, né, mas eu não posso julgar, isso é deles, eles com as leis divinas, eles vão ser perseguidos por esses espíritos. Porque se eles veem que a mãe pediu perdão, que ela já tem remorso, que ela já está sofrendo, eles vão atrás de quem cometeu, que eles poderiam ter dito nada. Eles usaram do dinheiro, né? Sibeli, muito obrigado. Eu acho que você foi muito bem pela sua primeira aula online, tá show de bola, maravilha. Fica a nossa gratidão, tá? Você, mais uma vez, né? Sempre fisicamente lá todos nós juntos, mas agora é meio que online, né? Mas estamos aqui todos conectados também. Que legal. Muito obrigado mesmo, viu? Eu agradeço. E vai estar disponível a aula completa, com detalhes, com explicações para os alunos usarem como base depois para estudo, tá bom? Legal. Obrigado, querida. Pessoal, só para a gente fechar, né, o tema, é muito importante nós, como espíritas, digamos assim, um pouco mais entendidos, que temos acesso à leitura e muitas informações, que realmente uma coisa que foi bastante falada na palestra, que a gente não julgue. A gente não tem o direito de julgar ninguém por atos cometidos, né? Nós temos o direito de instruir as pessoas. E uma responsabilidade muito grande, né? Porque se alguém cometeu esse ato realmente sem ter conhecimento, ele vai ter digamos, os atenuantes espirituais para poder seguir a vida dele, né? Mas quando a gente realmente já tem o entendimento, aí a responsabilidade nossa é um pouco maior. E o que nós podemos fazer realmente é cada vez mais tentar esclarecer aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão juntos de nós,
Porque não importa qual recurso abortivo que a pessoa usa, se é a pílula do dia seguinte, se é remédios, se é processos cirúrgicos, o que vai pesar muito é a intenção pela qual a pessoa está fazendo isso, ok? E se não for uma intenção nobre, é claro, foi discutido aqui nos comentários, né? Eu lembro de um relato da doutora Marlene Nobre, onde ela, simplesmente o médico queria fazer o aborto nela, que ela tinha risco de vida, risco de morte, e ela falou, eu não quero, o senhor não vai fazer o aborto, eu quero correr o risco. E ela levou até o fim a gravidez, e o filho dela nasceu, e ela resolveu correr o risco, embora os espíritos nos oriente de uma maneira totalmente oposta a essa, né? Dizendo que realmente é melhor preservar a vida de alguém que já está encarnado, que tem responsabilidades, uma família, filhos, do que, de repente, a vida de um espírito que está ainda começando a sua reencarnação, tá bom? O tema é bastante longo, né, bastante complexo, mas fique aí, eu tenho certeza, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para a Sibeli, que ela vai estar respondendo para vocês. Eu também me coloco à disposição se ficou alguma dúvida, né? A questão do vídeo, ela acabou atrapalhando um pouquinho a gente, tá bom? Mas a gente conseguiu recuperar, graças a Deus, e foi uma aula sensacional, tá bom? Então, que nós possamos levar os pensamentos até Jesus. Sibeli, fica um pouquinho depois que eu terminar a prece, tá? Para a gente poder conversar, tá bom? Nós possamos levar os pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo ao Pai por esses ensinamentos que nós recebemos do alto nesses instantes, que foram inspirados na nossa querida irmã, na nossa amiga Sibeli, para que ela pudesse passar para cada um de nós todos esses entendimentos a respeito do aborto, né? Tantas e tantas pessoas que vão por esse caminho, e no passado ficava a impressão que a culpada era a mulher que cometia o aborto, mas é importante percebermos a responsabilidade que o casal responsável tem em relação a essa questão, né? Que nós possamos ter esse entendimento e sentir e compreender cada vez mais essa responsabilidade e transmitir isso àquelas pessoas que estão carentes dessa informação. Vamos vibrar também bastante amor e bastante luz para o nosso mundo, né? Que sofre, que tem realmente passado por momentos muito difíceis, de muito sofrimento, mas também temos muitos motivos para comemorar, porque já passamos de mais de 1 milhão de pessoas, de irmãos que foram curados pelo coronavírus. Isso é muito significativo e muito importante, a gente entender que as coisas acontecem realmente por uma razão, que Deus designa, que Deus determina. Vamos ter fé, vamos manter a confiança, a serenidade, cumprindo a nossa obrigação, sempre seguindo as orientações das autoridades de saúde. Agora, essa nova orientação que surgiu, o uso da máscara, nós possamos ser espíritas conscientes e não rebeldes, espíritos rebeldes, né? Vamos realmente seguir aquilo que é determinado pelas autoridades legais, para que nós possamos contribuir cada vez mais para que esse problema, aos poucos, ele possa ir diminuindo e logo, logo, nós teremos vivenciado uma grande experiência e teremos realmente que reconstruir tudo aquilo que acabou ficando para trás nesse período de tão dificuldade que nós vivenciamos. E assim, nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, e a Deus, nosso Pai Criador. Assim seja, graças a Deus. Zé, se quiser colocar o conta-luz, fique à vontade. Eu me despeço de todos agora, fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece
minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.